Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Você está gostando deste novo horário? Eu tô gostando porque é um horário arredondado, mais fácil de gravar. Você logo lembra, 6 horas da manhã, devocional, 18 horas, segunda e sexta você tem podcast e os outros dias os temas mais variados, desde temas que abordam a vida emocional até os temas que abordam a sua vida espiritual. Então não perca, fica aqui constantemente vendo os vídeos, porque eu sei que eles podem te ajudar. Mas se você se inscrever e acionar o sininho, você não vai perder nada, porque logo você vai ser notificado pelo YouTube. E se você curtir e compartilhar, você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. Escreve aí nos comentários o que você está achando dessa mudança de horário, o que você está achando dos temas que nós estamos abordando. Escreve aí no comentário se você está gostando, o que você deseja aprender. Não deixa de escrever nos comentários. Bom, hoje nós vamos aprender Gênesis capítulo 1 explicado. Bom, eu sou professora de Pentateuco, então dizer que eu amo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, parece uma redundância, mas de verdade eu amo, porque nós temos tudo que nós precisamos. Aliás, eu não estou sozinha nessa, não é? Jesus também amava, Jesus é a palavra, mas Jesus mostrou nos 4 evangelhos que ele falou várias vezes versículos do Pentateuco, principalmente Deuteronômio. E você hoje vai mergulhar comigo em Gênesis capítulo 1. O nome deste livro em hebraico é Bereshit. Bereshit, a tradução é princípio. Aí você vai dizer, claro, princípio é o primeiro livro da Bíblia. Ok, tá certo. Mas tem ainda mais um sentido. É o princípio de tudo o que você precisa para a sua vida. Tudo. É em Gênesis que fala de dízimos e ofertas, é em Gênesis que fala de salvação, quando Adão foi coberto com a vestimenta por Deus, ali já tinha o sangue, já tinha mostrando que Jesus seria a nossa justiça. É em Gênesis que você tem o sacrifício da cruz, quando Isaac vai ser sacrificado, quando Abraão achou que Isaac seria sacrificado no Monte Moriá. Bom, tem assuntos até do anticristo em Gênesis. Mas se a gente aprender direitinho o capítulo 1, já vai te ajudar em muitas coisas na sua vida. Eu vou ler agora para você Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos falar sobre esses 2 versículos e depois nós vamos continuar. No princípio, Deus criou. No princípio, que princípio? Porque Deus é de eternidade a eternidade. Deus está falando no princípio do mundo. O princípio Deus criou. Quero destacar essa palavra, criar. Essa palavra no original porque o hebraico é uma língua muito rica. E a palavra criar, você tem duas palavras para uma mesma palavra. Cada uma mostra um sentido mais profundo. Aqui neste momento, criar é bará. Bará é criar a partir do nada. O que Deus está falando é que em algum momento Deus criou o mundo a partir do nada. Nada existia e Deus criou. Deus é o Deus da criação. Ele é Elohim, o Deus Todo-Poderoso e o Deus que cria. Ele criou o mundo e ele faz milagres criativos. Milagres criativos como? Quando você olha para a cura de um leproso, é um milagre criativo. A pele daqueles leprosos já estava toda destruída. E quando o Senhor regenera e dá uma nova pele, está escrito que Naamã tinha pele como de bebê, isso é um milagre criativo. Deus criou novamente a pele de Naamã e dessa vez como pele de bebê. Ficou melhor do que era antes da enfermidade, não é?
E assim, quando o Senhor Jesus curou cego de nascença, ele criou algo no olho deste homem que ele nasceu sem. Se era córnea, não sabemos qual era o problema, mas ali houve um milagre criativo. E aqui nós nos deparamos com um milagre criativo. Deus criou os céus e a terra. No princípio, o Senhor criou todas as coisas. Mas quando a gente vai para o versículo 2, tem algo que aconteceu, que deu errado. Tem algo que, porque está escrito que a terra estava sem forma e vazia. Então, alguns, você precisa, quando você estuda, você precisa saber tudo que falam. Alguns dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2, teve uma destruição da terra. E essa destruição, não é relatado o motivo, mas quando você vai estudar ciência, você sabe que teve os dinossauros e que a terra teve a era glacial e teve algum tipo de destruição na terra. Nós sabemos desta destruição. Então, o que muitos justificam é que entre o versículo 1 e o versículo 2, teve este momento de destruição e por isso, a terra, no versículo 2, ela foi, na verdade, recriada. Aqui está escrito, a terra era sem forma e vazia. Deus não cria nada confuso. Aliás, está escrito em Isaías 45:18, que Deus não criou a terra para ela ser sem forma e vazia. Não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra, tudo que Deus cria é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Então Deus não criou nada que fosse sem forma e vazio, e a terra está aqui. Quando eu falo sem forma, eu estou falando de destruição. Aqui eu estou falando do momento de criação da terra, trazendo para nós. Há momentos em que você se sente destruído. Há momentos que uma pessoa fica irreconhecível. Quando eu olho para Paulo, ele era um homem sem forma e vazio. Ele dizia seguir a Deus, mas ele era vazio, ele estava ali, ele era um canal de destruição, ele era um trator, ele era um homem violento, então ele estava sem forma e vazio. Quando eu olho para Moisés, antes da restauração, também eu vejo um Moisés sem forma e vazio, um Moisés com uma timidez doentia, com uma baixa autoestima, um Moisés violento que matou um egípcio. Então eu vejo que Moisés precisou também passar por uma restauração. Assim a terra, que estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus é vida. Por isso, mesmo diante do caos, ele vai sempre se movimentar. E eu digo que nós temos algumas ocasiões na Bíblia em que a gente vê isso. Nós vemos que quando o filho da viúva morreu, Elias, o profeta, ele se deitou sobre o filho da viúva e ali ele ficou, como está escrito aqui, o Espírito se movia sobre as águas, e está escrito em hebraico que o Espírito estava alpanei sobre as águas. Alpanei é uma palavra que fala de face a face. Então está dizendo que o Espírito de Deus estava face a face com o caos. E o que prevaleceu? O caos ou o poder criativo do Espírito Santo de Deus? A criação. O que prevaleceu? É claro que foi a ordem, a criação. O caos não prevaleceu. A mesma coisa quando Elias se deitou sobre aquele garoto morto, ali ele transferiu vida para aquele garoto. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele paira sobre o caos e se você permitir que ele te restaure, haverá restauração. E aqui então o Espírito se movia sobre a terra. E quando eu falo do alpanei face a face, tem uma outra passagem que nos reporta esse face a face. Êxodo 33, versículo 11, está escrito que Moisés, ele falava com Deus face a face, como um amigo. Deus falava com Moisés face a face. A mesma palavra que está escrito aqui. Então você vê que o Espírito pairou sobre o caos de Moisés e Moisés foi restaurado e depois o Espírito continuou na vida de Moisés, só que dessa vez sobre um homem restaurado. Agora, nós vamos continuar em Gênesis capítulo 1 e eu vou ler para você os versículos de 3 a 6. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação
entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu preciso que você abra comigo em João capítulo 1 para você entender sobre esta luz. Esta luz, nós estamos falando de uma luz antes do sol, está vendo? Ainda não falou do sol. Então, que luz era essa que passou a ter, melhor dizendo, sobre a terra? Então, vamos abrir juntos João capítulo 1, e o Senhor diz no versículo, eu vou começar no versículo 1, tá bom? João capítulo 1 até o versículo 4, que eu vou ler para você. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida, presta atenção, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, que luz é essa que de repente surgiu no mundo? E aqui está escrito, e houve luz, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Aqui é a vida de Cristo. Você leu comigo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Aqui ainda não é o sol, ainda não são os luminares. É uma luz que vai distinguir a luz, o dia, e as trevas, noite. A primeira coisa que Deus, depois que o Espírito pairou sobre aquela destruição, ele começou a colocar em ordem. Deus é um Deus que coloca todas as coisas em ordem. O caos não pertence a Deus. Quando você vê o caos num país, começa a declarar, Senhor, o teu Espírito está pairando sobre a minha nação. Senhor, começa a reconstruir a minha nação, a minha casa. O teu Espírito paira sobre a minha casa, face a face. Restaura a minha casa, em nome de Jesus. Olha, Gênesis 1 pode ser usado na tua oração, viu? Então, aqui o Senhor, ele estabeleceu o tempo, porque na eternidade não tinha tempo. Deus é um Deus atemporal, para ele passado, presente, futuro. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo pode. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E ele, como um Deus onisciente, ele vê tudo no mesmo plano, passado, presente, futuro. Olha a medição de tempo na eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dá para comparar? Não, não dá para comparar com a nossa relação com o tempo. Aqui na Terra, Deus estabeleceu dia e noite, 24 horas, um dia, e sendo que 12 horas dia, 12 horas noite. E aqui ele colocou, então, a primeira coisa que você vê é Deus colocando ordem e estabelecendo tempo. Agora o mundo seria Cronos. Agora o mundo teria tempo. E aqui o Senhor diz, ele continua no versículo 6, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus mostrou aqui no versículo 6 que ele estava separando. A primeira coisa que ele fez foi colocar tempo. Segunda coisa que ele fez é organizar o espaço. Agora não vai ficar mais nada confuso. Vai ter céu e terra. E ele colocou essa separação. E assim a gente tem estabelecido aqui o firmamento. O firmamento eu olho a olho nu, né? Eu vejo a olho nu, é o que eu enxergo a olho nu. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. O interessante, quando ele diz aqui da separação entre águas e águas, nós vamos continuar no versículo 7 para você entender. Então, você já entendeu? Deus separou dias. A partir de agora, nós temos uma medição de tempo. Deus vai falar com a gente dentro dessa medição de tempo. Ele deu a terra ao homem e ele vai estabelecer um tempo que ele deu a terra ao homem. Ele deu a terra ao homem por 6 dias para ele trabalhar 6 dias. No 7º seria descanso.
Você vai ver isso Deus falar, já estou até adiantando para você. Isso tem a ver com algo profético. Deus deu a terra. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, Deus deu a terra para o homem por 6.000 anos, entendeu? Nós seríamos proprietários da terra por 6.000 anos. E no 7º seria o descanso com Deus. Mas só que o homem falhou no primeiro dia. Deus deu a terra e Adão falhou no primeiro dia. No primeiro dia, ele já se tornou escravo, porque ele pecou. E ao invés dele ser o dono, ao invés dele ser a autoridade na terra, ele entregou a autoridade a Satanás por isso que ele se tornou o príncipe do mundo, quando ele pecou. Então, durante 6.000 anos, o homem seria escravo, mas Deus mandou o Redentor, o resgatador, no 4º dia, quando a terra... Porque de Adão até Abraão, eu tenho 2.000 anos. E de Abraão até Jesus, eu tenho 2.000 anos. E quando Jesus veio, a terra já tinha 4.000 anos a partir de Adão. Estou falando a partir de Adão, tá? Então, Deus, ele deu a terra, o homem falhou, mas ele resgatou. Ele veio com um plano de salvação. Então, nós já vimos que a terra recebeu tempo, a terra começou a ter um espaço definido, firmamento e terra. Eu vou ler para você agora versículo 7 e versículo 8. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã do 2º dia. E no versículo 9, e Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relvas, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Eu li até o versículo 11 para você. O Senhor aqui, depois que ele criou o tempo e o espaço, ele começou a estabelecer, agora ele diz que haja águas embaixo, rios e mares, e águas em cima no céu. Que água é essa em cima no céu? Então, alguns estudiosos dizem que essa é a camada, águas como uma camada, como que tipo um vapor que ficou até que chovesse a primeira vez ali com Noé. Era uma camada de vapor que ficava, uma camada de água que ficava acima do homem, assim no firmamento, e era mais ou menos um efeito estufa. E esse efeito estufa era uma temperatura agradável, tipo de ar-condicionado. Era um efeito estufa, havia uma proteção nesse efeito estufa. Foi por isso que Deus separou as águas embaixo, rios e mares, e as águas em cima, que ele fez essa camada de vapor até que chegasse a primeira chuva. A outra coisa que Deus fez, em Gênesis capítulo 1, ele diz que ele separou agora ele está falando de, primeiro a gente estava vendo uma separação entre céu e terra, agora ele está falando que ele colocou forma na terra, ele colocou limite no mar. E ele disse, como está escrito em Jó 38, versículo 1, ele disse para as águas, até aqui você vem, aqui quebra a onda, até aqui o mar pode vir, o mar não vai avançar destruindo a terra, ele só pode vir até aqui. É um cuidado extremo de Deus. Você sabia que isso você pode usar na tua oração? Você pode começar a orar, Senhor, tudo aquilo que está em desordem, coloca ordem na minha casa, coloca ordem no meu coração, coloca ordem na minha mente. Senhor, eu quero te dar essa liberdade para o Senhor me restaurar. Senhor, eu quero também dizer que você pode usar essa palavra de limite, que Deus colocou limite ao mar. Você pode dizer, Senhor, eu coloco limite agora nessa situação. Até aqui o inimigo avançou, mas não vai avançar mais, porque é o limite do sangue de Jesus que me cobre, que me protege. Gênesis capítulo 1 é um material para oração, sim, e para entender realmente da criação. Em tudo que você vê da criação, Deus fala e era bom. Bom por quê? Porque Deus é bom e tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso, é excelente. E essa palavra em hebraico é tov.
E é bom que ela se repita, essa palavra vai se repetir várias vezes, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, porque vai ter uma diferença. Quando ele cria o homem, ele vê que é muito bom. Isso é para você entender o teu valor, como você é amado por Deus. E aqui ele continua, você vê que depois que ele estabeleceu esse efeito estufa, aí vem o mundo vegetal. E ele criou ali a relva, as ervas e as árvores frutíferas, tudo segundo a sua semente. A sua semente, a semente tem um potencial. A lei da semeadura, que é para a terra, a semente vai dar aquilo que, o potencial que a semente tem dentro dela. Ela tem um potencial, a semente de laranjeira, para dar laranja. É a espécie de vida que ela tem no seu interior. Então é a mesma coisa conosco. A lei da semeadura, eu semeio amor, eu vou colher amor. É a espécie de semente que eu estou usando. Eu semeio dízimo e oferta, eu vou colher a restituição de Deus, a proteção de Deus sobre as minhas finanças. Eu estou semeando bondade, eu vou colher bondade na minha vida, com certeza. Então, aqui a gente aprende a lei da semeadura. E depois Deus diz no versículo 14 que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais, estações para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 17 ainda. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do 4º dia. Você vê agora que o Senhor, ele fez os luzeiros, sol e lua, mas presta atenção no que ele diz no versículo 14. Esses luzeiros não só têm a função que nós sabemos, o sol para aquecer, para iluminar, a lua que influencia tanto a terra, as fases da lua que influenciam, mas Deus está falando que eles iam determinar, eles eram para sinais, estações, dia e ano. Presta atenção nessa palavra, sinais. Deus fala muito através de estações. Não é só as 4 estações do ano. Ele fala de estações proféticas. O livro de Cantares, que é um curso que eu liberei lá na área de membros, fala de estação, fala de primavera profética, fala de inverno profético. Deus fala de estações. Todo momento profético de uma geração, Deus fala através de estações. É a estação do livramento, é a estação, é o tempo do inverno, que é o tempo do exílio, mas é o tempo da primavera, florescimento e vida, que é o retorno. Deus fala, as 3 festas de Israel, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, elas foram estabelecidas em estações, primavera, verão e outono. E isso não é só a estação do ano, mas é a estação profética. Quando eu falo de Páscoa, eu estou falando de vida, de restauração, eu estou falando de ressurreição. A primavera é uma explosão de vida. Quando eu falo de verão, que é o Pentecostes, eu estou falando de aquecimento, é o Espírito Santo, é o fogo de Deus que aquece os nossos corações. Quando eu falo de tabernáculos, eu estou falando de colheita, eu estou falando de outono, tempo de colheita. E é isso que a gente vai entender, que Deus aqui, ele está falando não só do funcionamento do mundo natural, mas ele está falando do funcionamento do mundo espiritual. E é uma forma de nós entendermos melhor o mundo espiritual. E ele continua dizendo, e ele sempre vai dizer que é bom. Depois, ele continua no versículo 20 ao 22, Deus diz que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou criaturas marinhas e os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem, encham as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e houve manhã,
o quinto dia. Aqui Deus começa, é a criação, já teve o mundo vegetal, agora é o mundo animal, a vida começa a povoar, vida no mundo vegetal, e agora o mundo botânico, o mundo vegetal, a natureza. Agora Deus cria os animais, e Ele cria os animais que povoam o mar, a terra, o céu. A terra já estava com uma explosão de vida, mas faltava uma explosão de vida diferente, que você vai ver daqui a pouquinho. E o Senhor fez, no versículo 25, está falando de que Ele fez todas as espécies de animais. Agora, quando chega no versículo 26, é o ápice da criação, é lógico que é o ápice. E aqui está, façamos o ser humano, versículo 26, eu vou ler até o 28. Façamos o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E quando nós chegamos aqui, nós vemos que Deus, nós vamos terminar o capítulo 1 de Gênesis. Nós estamos aqui com o ápice da criação. Até então Deus só falava, agora Deus desce. Agora Deus desce porque Ele vai fazer a obra-prima, Ele vai criar o homem. E quando Ele cria o homem, Ele não cria apenas com uma criação linda e perfeita como tudo que Ele faz. Ele disse, o homem não tem como negar que teve o homem primitivo, não tem homem das cavernas, mas agora a diferença é que o homem vai ser a imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? Agora Deus está dizendo, eu vou dar o que eu tenho de melhor eu vou dar para você. Você não tem só um corpo perfeito, mas você tem emoções diferentes dos animais que têm instinto. Vocês têm emoções, a imagem e semelhança. Vocês têm emoções sofisticadas. Eu vou dar a vocês a capacidade de amar, de perdoar, de ter misericórdia, de ter compaixão. Olha que sofisticação. Eu vou dar a vocês um poder criativo que se chama fé. A fé traz à existência aquilo que falta aqui na terra. Isso é poder criativo que Deus te deu. Eu vou te dar dons sobrenaturais. Eu vou te dar capacitações sobrenaturais. Eu vou te dar uma inteligência espiritual, que é a minha comunicação com Deus, é onde eu tenho dons, é onde eu tenho interpretação de sonhos, são os dons que eu tenho, é a minha capacidade de falar e ouvir Deus, é onde eu tenho a eternidade, é a minha inteligência espiritual, a minha vida espiritual. Eu vou dar uma inteligência emocional para vocês, eu vou, como nós acabamos de falar, emoções muito sofisticadas, e eu vou dar uma inteligência intelectual. Eu sou o Deus da sabedoria e eu vou dar sabedoria a vocês. E Deus deu uma vida física. E eu quero dizer para vocês que quando Deus, Ele nos deu bios, que é a nossa vida, o corpo, Ele nos deu nefes, eu estou falando de palavras que você tem no grego para vida. Você tem 3 palavras. A primeira, bios, que é a tua vida física. Você respira, você está vivo. Você tem nefes, que é a tua vida emocional. Você tem mente, você tem intelecto e você tem emoções. E você tem zoe. Zoe é quando Deus soprou sobre o homem a vida do tipo de Deus. Você tem poder, Ele te dá poder. Você viu o que Ele disse? Eu te dou poder, eu te dou autoridade, eu te dou discernimento, entendimento, eu te dou todos os dons, eu te dou. É claro que depois
do homem ter saído do Éden, nós vamos ter dons, não todos os dons, dons sem medida, só Jesus. Nós vamos ter conforme Deus deseja, conforme Deus na sua soberania coloca dons. Olha, o capítulo 1 de Gênesis, ele é simplesmente o resumo de tudo que nós precisamos para a nossa vida, entender o amor de Deus e a sofisticação da criação de Deus. E você pode usar, como você viu, para entender sobre salvação e para a sua vida de oração também. Você pode usar o que você acabou de aprender em Gênesis capítulo 1. Eu espero que você tenha gostado de estudar um pouquinho o capítulo 1 de Gênesis. E se você gostou, curta, comente e compartilhe. E não saia do canal. Se você ainda não está inscrito, não saia do canal sem se inscrever. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde eu sei que nós vamos aprender muitas coisas juntos. Que Deus te abençoe e que você possa usar este conhecimento para a sua vida espiritual, em nome de Jesus.